relação com o que você tem com o seu bebê, não é isso? Sim. Mas ela não fez nada pra merecer, ela só faz cagar e chorar quando ela tá suja, ela não quer nem que você limpe, ela quer estar limpa, não é isso ou não? Não é isso? Ou não? Mas é a nossa relação com Deus. Ele é um Deus misericordioso que perdoa a gente da zorra toda. Isso não dá alternativa lógica se não aceitar ele. Chama Aposta de Pascal. O nosso Deus fez um pacto com a gente que você pode entregar a ele a hora que você quiser, você não perde nada e ganha tudo. É isso, ele não dá alternativa lógica, senão a aceitação dele. O Deus de Israel e do judeu é diferente. É um Deus que é um Deus miserável, é um Deus. É o do Velho Testamento? O Deus do Velho Testamento. Rapaz, é um contrato, não é isso ou não? Eu li um resumo. Eu li um grande resumo, um livro que era um grande resumo do Velho Testamento. Falei, rapaz. Aí é da pesada, né? Você cortou o anel de carne do pênis? Velho. Você te cortou o anel de carne do pênis? Facilitou, né? E naquela época tinha antibiótico, tinha corticoide? Hein? Salvo engano, Davi, que ele chega pro sogro e diz assim: eu não tenho dinheiro pra pagar um dote de uma princesa. Ele fala assim: traga qualquer 30 prepúcios aí pra mim, de inimigos. Corte a pica de 30 caras, não é isso ou não? Aí ele vai lá e corta de 300, não é isso ou não? Não, mas deixa eu falar, ele era bravo, velho. Rapaz, eu ia lendo aquilo ali, Renato, eu ia lendo ali, eu falava assim, cacete, velho, peraí. Deve doer, né? Que porra é essa aqui? Ah, não vai se arrepender não? Tá exterminado. Matou. Corta, Eu acabou. falei, caralho, meu, porra é essa aqui? Agora, deixa eu outra coisa aqui. Velho, e aí a gente vai entrar bastante aqui agora no Bitcoin, que eu... Galera, Bruno Alves aqui, vocês viram o Renato 38 falando que o Deus do Velho Testamento, Jeová, é um miserável. E ele tem razão e eu vou provar isso aqui. Vou provar que o Messias julgou esse Deus, ok? O Messias fez o julgamento, porque o Messias veio aqui desfazer as obras do diabo. Então ele só poderia nascer lá. Ele diz que veio para um povo doente que seguia aquele Deus. Quando ele diz, ele citava aquelas escrituras lá, era justamente para desfazer as obras do diabo, trazer luz às trevas, ok? Ou trazer as trevas para a luz. Então ele tinha que nascer ali, veio para um povo doente, para desfazer as obras do diabo, por isso ele citava as obras de Jeová. E eu vou provar que esse Jeová era realmente um Deus miserável. O 38 fala sobre os prepúcios que Saul pediu para Davi, realmente, o fato aconteceu, ele só errou o número, a relação não era 30 para 300, na realidade... Saul pediu 100 prepúcios e Davi trouxe 200. Ele acertou o fato, está certo, 38. É um absurdo, né? Mas ele pegou, não era relação 30 para 300, e sim 100 para 200. Mas a gente vai ver aqui, e eu vou provar que esse Deus é um miserável, tá? Eu vou provar para vocês que esse Deus é um miserável. O povo, primeiro que ele tem Alzheimer, é o primeiro ponto. Lembrei do meu povo que estava cativo no Egito. Ele se lembra do povo dele. 430 anos depois, que ele lembra que o povo estava cativo no Egito. Isso aí já mostra que não é um Deus onisciente, né? Que são divindades, são anjos caídos que tinham no passado. Por isso que o Messias diz, né? Pai justo, o mundo não te conheceu. Porque foi ele que revelou, e eu vou mostrar tudo isso aqui. O Messias revelou o Deus verdadeiro. Aqui em Números 11, eu vou começar a provar que esse Deus Jeová é um miserável realmente, tá? A gente vai mostrar aqui que ele tirou o povo do Egito e o povo lembrava de como eles comiam bem no Egito. Lembro-me dos peixes que nós comíamos no Egito de graça. Eles ainda falam, lembro dos peixes que comíamos de graça no Egito. Então o povo está lamentando que foram tirados no Egito, foram para um deserto passar fome, né? Quer dizer que uma divindade tira eles do deserto, para poder tirar eles do Egito, para levar para o deserto para passar fome. Lá no Egito eles comiam peixes, alhos, comiam tudo de graça. E eles falam, aqui nada mais há do que esse maná, que seca a nossa alma. Olha isso. O povo falava que aquele maná secava a alma deles. Então, qual foi a resposta de Javé? O povo estava pedindo alguma coisa para comer, ele enviava um maná que secava a alma. Isso não é coisa de um Deus miserável? É óbvio que é. Aí ele vai e fala para Moisés, eu pari por um acaso esse povo aqui? De onde eu vou tirar carne para dar para todo esse povo? Olha as palavras desse Deus miserável, realmente, 38 tem razão. De onde eu vou tirar carne? Eu por acaso pari esse povo? E de onde eu vou tirar carne para dar para todo mundo? Olha isso, cara. É coisa de um Deus miserável. O Messias, quando o povo tinha fome do lado dele, ele fez isso inclusive para mostrar que a obra dele era diferente do adversário, porque Javé é o adversário.
Ok? Então o Messias, ele multiplicou pães e peixes, todos comeram e se fartaram. Foi justamente para mostrar que com ele era diferente. Então, o Javé fala que não pariu aquele povo que não tem... Que Deus é esse? Que não tem carne, não tem como ter carne para todo mundo. Aí ele vai e fala assim, tá bom, vocês estão com fome, né, miseráveis? Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou trazer codornizes, né, codornas, vou soprar um vento, aí vai vir codornas. E prometeu codornas, o povo ficou feliz, pô, finalmente vou comer uma carninha, né? Vou comer uma carne aqui. E isso foi feito. Só que quando o povo, ele prometeu que ia alimentar o povo, Jeová. Quando o povo deu a primeira mordida na codorna, a primeira mordida, ele enviou uma praga e matou a todos. Quando o povo foi... Ele botou uma água na boca do povo. Ele é um Deus tão narcisista, né? Tão, sabe? Tão miserável, como disse o 38, que ele botou uma água na boca do povo. Vou mandar umas avezinhas aí para você comer, para vocês comerem, né? Mas quando o povo foi dar a primeira mordida, cara, ele enviou uma praga. O povo nem chegou a provar a carne da ave. Ele enviou uma praga e matou todo mundo. E óbvio que o tempo foi passando e o povo continuou reclamando que estava com fome. E em Números 21, o que ele faz depois disso? O povo estava reclamando ainda, com fome no deserto. Ele chega e manda serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Vê se isso é coisa de um Deus miserável ou não. Mas não sou eu que estou dizendo, tá? É o Messias que vai dizer. Vamos lá, Mateus 7. E ele responde, qual homem no meio de vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Sim, o povo no deserto pedia pão. E o que esse Deus deu? Ele deu uma tábua de pedra, uma lei de tábua de pedra. Isso aqui só que né, aqui ele está falando de um alimento espiritual. O povo pediu pão, quando o Messias cita pão, é alimento espiritual. Ele fala, pode um filho lhe pedir pão, e alguém lá no lugar de pão pedra, porque ele deu leis de pedra. Tanto que Paulo diz assim, vós sois carta de Cristo, escrita não com tinta, mas escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos vossos corações. A lei verdadeira do Espírito do Deus vivo é escrita em nossos corações, e não em tábuas de carne. E não em tábuas de pedra, perdão. Nas tábuas de carne do coração, e não nas tábuas de pedra. Então nós, como carta de Cristo, não temos lei escrita em tábuas de pedra, e sim nas tábuas de carne do coração. A lei do Pai está em nossos corações. Então o Messias é claro aqui. Olha só, qual homem no meio de vocês, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Foi isso que aconteceu no deserto, sim ou não? Lá no deserto o povo pediu peixe. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E ele enviou serpente para matar o povo? Jeová? Então o Messias fala, portanto, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então ele está falando que os homens maus não fazem aquilo que Javé fez. O homem, sendo mau, não é capaz de fazer isso com os filhos, como Javé fez. Quando eles pediram peixe, deu serpente. Quando eles pediram pão, um alimento espiritual, ele deu pedra. Isso, o Messias vai confirmar isso em João 6. Né? Quando eles perguntam para o Messias, o pessoal que seguia Javé lá, né? Os judeus, eles perguntaram, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Lá estava escrito, né, que Jeová deu pão do céu para eles. E o Messias vai dizer, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, ele enfatiza 2 vezes, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu, que é ele está falando dele próprio. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram então eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, porque eles estão pensando em pão de comer mesmo. Né? E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Então ele está falando que ele é o pão. E aqui, no 49, ele vai dizer assim, aí ele vai responder a eles, vossos pais comeram, Jesus disse,
vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Isso é, vossos pais comeram esse maná que Jeová deu e morreram todos, tá? Jeová matou todos, só sobrou Josué e Caleb. Quem seguiu aquele povo no deserto, Moisés, Arão, morreram todos, só sobrou Josué e Caleb, porque Jeová matou a todos. É isso que ele está dizendo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Agora este é o pão, ele, né, que desce do céu para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar sua carne para comer? Porque eles só enxergam o físico. Aqui ele está falando de alimento espiritual, que ele é o pão, que o Pai enviou, o Messias é o pão. Por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai a não ser, senão por mim. Senão por mim é porque é só por ele. Então ele fala, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E se você for lá em Amós, Amós vai dizer que o Deus de Amós diz que eles nunca estiveram com ele. Acaso foi a mim que ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos? Ó casa de Israel, vocês antes ergueram o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã. O Deus de Amós, desse profeta, já diz que Moisés e toda aquela congregação de Israel no deserto estavam com Moloque e Renfã. Então, sabe o que é isso? Sabe o que fica confuso? É porque ali não era o Pai verdadeiro. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O nosso Deus não é Deus de confusão, é só de paz. Mas essa confusão acontece porque lá é uma miscelânea de anjos caídos. El, Deus todo do panteão cananeu, Javé, o dragão, Xaxerá, esposa de Javé, Moloque, Renfã, Javé, mandando sacrificar a Azazel. São anjos caídos, gente. Por isso que diz lá que Javé, ele mandava na congregação dos deuses. Ele que mandava na congregação dos poderosos. Era ele. Então eram vários deuses, eles eram politeístas, não tinha nada de monoteísmo no Velho Testamento. Eram vários deuses. Moisés, Javé manda ele erguer a serpente de bronze, que era homenagem ao demônio da cura Neostã. Então eram vários demônios ali. Por isso que o Messias diz aqui, ó, em João 8,44, para eles, para os seguidores de Javé, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, é só ver quem foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. É só ver lá quem não se firmou na verdade. Javé dizia, não matarás, depois mandava matar até criança de peito. Não furtarás, depois ensinava a roubar, a furtar. Não cobiçarás, depois ensinava a cobiçar. Só ler lá o que está escrito, né? Então, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 3:8 tem total razão. Aquele lá é o adversário. Daniel 4:32, o Deus de Daniel, que é o Deus de Israel, fala assim, ó, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. É as mesmas palavras que o diabo fala para Jesus quando está tentando ele. Tudo a mim foi entregue, todos os poderes, todas as glórias desse reino foi me entregue e eu dou a quem eu quero. São as mesmas palavras, Daniel 4 e o Deus de Israel e o diabo falando para mim, que diabo significa adversário e Jeová é o adversário da humanidade, que o Jesus veio trazer. Aqui ele confirma, João 1, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é o oposto de graça? Desgraça. O que é o oposto de verdade? Mentira. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Messias está dizendo que ele revelou a Deus. Ele revelou o Deus verdadeiro. E quando ele fala que ninguém jamais, que Deus nunca foi visto, ele está esculachando Moisés. Porque em Números 12... Jeová falava com Moisés face a face. Com ele fala face a face claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Então, por que não temeram meu servo Moisés? Então ele está dizendo aqui que Jeová falava face a face com Moisés. Claramente, não por enigmas, ele via a forma de Jeová, né? E o Messias diz também, que ninguém nunca viu a Deus, e o Messias também diz que ninguém nunca viu a forma, né? Nunca ouviram a sua voz e nunca viram a sua forma. Porque o Messias está falando o quê? Gente, o Deus verdadeiro nunca foi visto por alguém. Aquele lá não era o Deus verdadeiro.
Pelo contrário, como está em João 8, aquele lá era o diabo. Diabo significa adversário. Jeová é o diabo. E se vocês quiserem mais informações sobre isso, acabo de lançar, né, há um dia atrás, há 24 horas, o livro 200 provas que Jeová é o diabo, a antiga serpente chamada Satanás. Galera, esse livro tem mais de 200 referências bíblicas provando que Jeová é o diabo. Então, se você quiser, é só entrar em contato com esse zap, ok? Assistam a minha live lá com o Rubens Sodré ontem, foi muito legal também, quem não assistiu foi sensacional. E aqui, ó, é o zap, só entrar em contato e você vai saber como você faz para adquirir essa obra, que é fantástica, tá? 200 provas que Jeová é o dragão, é o diabo, o dragão também, né? A antiga serpente chamada Satanás. Mais de 200 referências bíblicas, ok, pessoal? Contendo nesse livro, tem nesse livro mais de 200 referências bíblicas, ok? Então é isso, meu pessoal. Um abraço, parabéns ao 38, é isso mesmo, tá certo. Aquele é um Deus miserável e tá provado, né? O Messias é completamente o oposto. Quando o povo pediu pão e peixe, ele alimentou com pão e peixe. Já Jeová não. O filho pediu pão, ele deu pedra. O filho pediu peixe e ele deu serpente. Enviou, cara, ainda dizia, como eu vou ter carne para esse povo? Como que eu vou arrumar carne para esse povo todo? Isso não é coisa de um Deus onisciente, nem onipotente. Aquilo lá são anjos caídos, ok, pessoal? Tudo que tem no Velho Testamento são anjos caídos. E o Messias veio aqui desfazer as obras do diabo, por isso ele nasceu ali, ele disse quais eram as obras do diabo, ele veio para um povo doente que servia aquele diabo, então ele veio para tentar converter aquele povo. Você só pode converter de um Deus para o outro, né? Mas infelizmente ele não conseguiu até hoje, né? Mas você pode se converter, já que o Messias diz que a porta é estreita e poucos passarão por ela. Poucos passarão por essa porta. Se a porta é estreita, vem cá, nós já fizemos um gráfico, mais de 90% das pessoas que têm religião, elas seguem religiões abraâmicas. Todas elas. Mais de 90% da população. Se Jeová fosse o Deus verdadeiro, 90% da população estaria salva e a porta seria larga e não estreita, né? O reino do meu pai é como o casamento do filho do rei, é para poucos. A porta é estreita, então vai ser para pouquíssimos mesmo, gente. Então, acorda e parabéns ao 38 por falar a verdade. Um abraço, pessoal.